Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2014. Eu vou comentar os três realizados no mini índice hoje. Bom, para mim não foi um dia ruim nem um dia bom, ou seja, com uma queda de 1.500 pontos eu não fiz nada. Então abriu um French Gap de baixo. Ele no primeiro candle já mediu venda, muito claramente. Então vendi, mas vendi com 40 pontos de atraso. A venda aqui era a 290, vendi a 250. Caiu, chegou a 190, repicou, voltou a cair e de repente voltou a subir e aqui eu não tinha como segurar nesse candle aqui. Eu tinha que fechar essa venda e fechei a 340 com 90 pontos de perda. Aí ele repicou, mediu compra aqui. A gente pode ver que nesse candle aqui ele mediu compra. 1, 2, 3, 1, 2, nesse aqui. O balanço do poder se liberou aqui, inclusive o Shake Money Fu também. Então ele mediu compra, comprei exatamente no ponto. E com o objetivo a 580, que era o objetivo dos 400 pontos, 580. Comprei 475 e fechei a 580 com 105 pontos de ganho. Aqui ele caiu, mas sem me dar venda, e aqui ele me deu uma compra. 1, 2, 3, aqui. Compra, compra, compra. Quando era anterior não era muito claro, é por isso que eu não comprei. Mas enfim, de toda maneira eu comprei aqui a 480, no ponto certo ele voltou a cair. Estopei com 50 pontos de stop. Aqui ele mediu venda, nesse candle aqui, que era este, porque no antes, foi nesse candle, né? E vendi exatamente no fechamento deste candle, era 310 e ele repicou. E tive que estopar a 370 com 60 pontos de stop. Aí como não tinha, ele não estava andando, não estava se decidindo, a gente pode ver isso aqui no Shake Money Fu, que estava 0, 0, 0, 0. Então decidiram almoçar, pensando que que o mercado ia tomar um rumo depois da abertura de Wall Street. Então fui almoçar aqui nesse candle. Quando voltei voltei rapidamente, 5, 10, 15, 20 minutos, 25 minutos depois, já tinha caído e atingido o objetivo, que era o 47.100. Então aqui não vendi, esperei um repique até a média, que não aconteceu. Quando ele perdeu aqui, eu me perguntei se realmente eu podia confiar nessa queda. Ele confirmou a queda, demorei mais um pouco, aí vendi a 930, eu queria recomprar a 800, 130 pontos. Mas aí ele repicou, e quando ele voltou a cair, eu fechei no 0 a 0. Estava muito afastado, estava muito longe, eu não gostei desse trade. Não estava gostando, não estava muito, estava preocupado. Então fechei no 0 a 0 e ele caiu mais 350 pontos. É o tipo de dia onde difícil prever esse tipo de dia, mas enfim. Então aqui não fiz nada. Aqui fui tomar um cafezinho. Quando eu voltei, ele estava me dando venda aqui. Mas exatamente aqui. 14 e 10. 14 e 10 aqui. Depois o vermelho. Portanto, aqui. Ele estava me dando venda. É isso. Eu não sei por que venda. Então foi um erro, essa venda foi errada. Porque claramente ele não estava me dando venda nenhuma. Não sei o que aconteceu na hora. Enfim,
Vendi a 620, fechei a 670, 50 pontos. E aqui então aqui ele estava me dando compra. 2. Isto. Aqui, ou seja, aqui ele me deu compra. E comprei. Então, comprei nesse candle. Ele começou a subir, ele tinha que romper esses 825, ele chegou até lá e recuou. Estopei com 20 pontos de perda. Né? Aqui já não dava para segurar, porque já estava virando vermelho. Mas aí eu não vendi. Não vendi. Foi nesse candle. Eu não vendi porque não estava me dando venda. E quando ele me deu venda nesse candle aqui, 2 no terceiro, 2 no terceiro, aqui, me deu venda, isso, o cheque money for realmente cruzo nesse candle, então vendi e recomprei no suporte, um pouco acima do suporte, a 525, ou seja, 110 pontos de ganho. Aqui novamente, só que aqui ele estava perdendo os 500 e tinha medo que fosse uma simples falso rompimento. Realmente estava tudo me dando venda. Aqui era nesse candle aqui. A gente pode ver que estava realmente vendedor. Só que realmente era um fundo. A gente já tinha 1.100 pontos de queda. Então eu recomprei bem logo abaixo dessa mínima aqui. Com 45 pontos. Ele caiu mais 350 pontos. Hoje realmente era para fazer muito dinheiro. Mas enfim, finalmente fiquei no 0 a 0 nos pontos. 0 pontos de ganho de perda, mas 53 reais de perda, que são os custos. Realmente é uma pena. É uma pena porque aqui foi realmente falta de sorte. Essa queda aqui. E depois fiquei na dúvida, né? Aqui realmente entrar aqui não era muito aconselhado. E depois era essa venda aqui que eu devia ter feito. E, bom, eu fiz, mas devia ter segurado. Ia ganhar uns 300 pontos a mais. Enfim, paciência. Amanhã é outro dia. Então, o principal é eu ter sido tranquilo, eu operei tranquilo e de maneira consistente, disciplinado, e isso que acho que é importante. Então, um detalhe. Hoje o mercado caiu mais de 3%. Né? O IBOV caiu 3,13%. Provavelmente o índice futuro vai fechar com 13,30 ou 13,40 de queda. Para mim, né, é abaixo dos 40, ou seja, nos 46 mil. Olha, não quero falar novamente, mas para mim isso... depois esse gap que não foi fechado. Né? Gap de abertura aqui foi um gap de 0,6% que não foi fechado. Portanto, isso para mim um gap de exaustão seguido de um movimento de pânico. Né? Não me estranharia que amanhã a gente tenha um repique. Enfim, vamos ver amanhã o que vai dar. Um bom dia, uma boa noite para vocês e até amanhã.